Eu e a minha namorada estamos no processo de comprar uma casa em Lisboa e no último update eu disse-vos que tínhamos encontrado uma casa que adorámos e tínhamos feito uma proposta. Pois bem, essa proposta foi recusada, que era uma coisa que meio que já estávamos à espera, mas tem sido uma montanha russa que... vai lá vai. Preparem-se porque tenho muitos desenvolvimentos, reviravoltas, mas aviso já que comprar casa não é para os fracos de espírito. Então, para perceberes porque é que a proposta foi rejeitada, tenho que dar aqui algum contexto, mas já te expliquei em vídeos passados porque é que não vou falar de qual é que é o valor que a gente quer pagar por uma casa. Acho que essa aqui não é a história. A história é sim, um casal na ordem dos 30 anos estar à procura de uma casa e claro, também para proteção do vendedor, não vou estar aqui a dizer, olha, fiz uma proposta de X e ele veio com Y, não faria sentido, mas vamos dizer que isto é 0 euros e isto é o preço que ele estava a pedir pela casa no anúncio. Então, naturalmente, a tua margem de negociação não é isto tudo, porque é assim, se tu ofereceres metade do que o vendedor está a pedir, isso não vai ser um bom negócio para ele, está só a querer chulá-lo e, como eu digo sempre, um negócio deve acontecer quando é bom para as duas partes. E, portanto, eu diria que sendo aqui 0 euros e aqui o valor que ele está a pedir, a margem de negócio para ele poder ser feito estará mais ou menos aqui. E foi exatamente aqui que a gente começou com a nossa primeira proposta. Atenção que estamos a falar de uma casa que não se insere naquela loucura que está a acontecer aqui com casas até aos 330 mil euros, em que tens visitas numa semana e na semana a seguir já tens 15 propostas. Neste segmento de mercado as coisas andam um bocadinho mais devagar e por isso tu tens tempo para apresentar uma proposta, para vir uma contraproposta e para teres ali aquela fase negocial. Por isso, a ideia com esta nossa primeira proposta foi estabelecer uma base negocial, mas claro, estávamos dispostos a subi-la porque aquilo era o mínimo dos mínimos que a casa valia e tínhamos a noção que provavelmente a pessoa não ia aceitar, até porque é uma casa que tem uma conexão emocional com a pessoa, porque foi a própria pessoa que é um arquiteto que construiu a casa e, portanto, há ali um valor emocional que à partida nos dizia que o negócio não ia ser feito pelo preço mínimo que podia ser. Também por isso, quando fizemos a proposta oficial, nós apresentámos de uma forma detalhada e explicámos porque é que gostámos da casa, porque é que nos víamos a viver lá, ou seja, tentámos também criar essa ligação emocional, porque é uma coisa emocional para nós e sendo uma coisa emocional também para a outra pessoa, achámos que faria sentido apresentarmos o valor da proposta e a resposta veio muito rápido. No mesmo dia, ele disse que tinha sido a melhor apresentação que já tinha recebido e, para teres noção, o valor da proposta que a gente apresentou foi mais ou menos 80% do asking price e ele veio com uma contraproposta em que tirou 5% ao asking price, ou seja, ficou com 95%. Nós olhámos para a contraproposta, ficámos surpreendidos de ter sido tão rápida, estávamos à espera de esperar 2, 3 dias, mas ele fazia ali uma contraproposta, ou seja, isto significa no mundo dos negócios que existe aqui uma base para negociar, o que do nosso ponto de vista era uma coisa positiva. Com esta informação aguardámos e no dia a seguir respondemos ao e-mail a dizer que não seria possível chegarmos até àquele valor, mas que tínhamos margem para subir a nossa proposta um bocadinho. Ao que depois, isto foi tipo de manhã, e à tarde ligou-nos a agente imobiliária da casa a dizer: epá, olhem, isto aqui a pessoa não baixa mesmo deste valor, que era a tal contraproposta de 95%, eu ainda consigo ver aqui, se consigo reduzir um bocadinho a minha comissão com a agência, não sei o quê, vocês conseguiam chegar a este valor, que era tipo menos 1 ou 2%, ao que nós dissemos, epá não, a esse valor continuamos a não conseguir chegar. E a gente disse, ok, então espera aí, deixa-me lá falar outra vez com o proprietário. Falou e no dia a seguir ligou-nos a dizer, epá não, ele está irredutível, ele não baixa mesmo daqui e portanto vamos dar as negociações por encerradas. Que foi tipo, pá, uma cena bué abrupta. Quer dizer, estávamos ali a começar, não é, o jingle da negociação e de repente quase que houve tipo um forçar para ou isto ou não é nada e tchau. Do lado do vendedor pode acontecer, mas não é assim tão comum e foi uma coisa que a gente estranhou, mas a verdade é que nós somos pessoas altamente racionais, então dissemos, ok, se a postura é esta, parecia que havia ali uma abertura para negociar e encontrar aqui um meio termo que servisse os dois, aparentemente não há, portanto vamos ter que deixar ir e apesar de termos gostado muito da casa, de todas as casas que nós visitámos, foi a casa que mais nos encantou.
tivemos que deixar cair a negociação. É daquelas coisas que não é fácil, porque tu vais ver a casa uma vez, vais ver a casa a segunda vez, começas a imaginar, tipo, eu metia isto aqui, eu fazia aquilo acolá, e começas a criar uma relação emocional que, tipo, a malta vai dizer, não, tu não podes criar relação emocional nenhuma. Mas, nós somos humanos, isso é uma coisa normal e natural, e acho que o melhor é a gente saber e estar preparados para que isso vai acontecer e não termos esta ideia de que, não, eu não vou pegar nada porque, vais. E só saber aceitar isso como uma coisa normal e não deixar que isso depois entre para dentro do processo negocial, que tem que ser uma coisa absolutamente racional. E, portanto, quando a gente deixou cair, nós ficámos tristes por deixar cair, até porque sentíamos que não tínhamos feito a nossa última proposta, que não tínhamos chegado até ao valor que chegámos, mas ao mesmo tempo, do outro lado, encerrou-se as negociações, portanto, não há nada a fazer, é bola para a frente. O que é que fizemos? Voltámos à Idealista para ir ver mais casas. Contactámos mais pessoas, beca a beca, anúncios todos os dias, fomos ver casas e aqui houve uma pessoa que me perguntou, Bernardo, o que é que tu achas dos agentes imobiliários? E se eu antes, há uns meses, não fazia ideia de responder, agora eu tenho uma opinião muito bem formada porque contactei com muitos. Ser agente imobiliário é claramente daquelas profissões que teve um boom nos últimos anos, que acompanhou o boom do mercado imobiliário cá em Portugal. E isto é uma coisa normal, porque tu pensas, um agente imobiliário tem uma comissão de 5, 4, 3, que seja 2%, porque depois aquilo vai com partilha, vai para a agência, etc. Numa casa, se tu fores vender, por cada 100 mil euros que tu vendas de casa, estás a falar de ganhar 5 ou 4 mil euros. E como nenhuma casa custa 100 mil euros, estamos a falar de comissões na casa dos 15, 20, 30, 40, 50, por aí em diante. É muito apelativo pensar que com um negócio tu consegues encaixar 30 mil euros. Então houve um fluxo muito grande e, como em tudo na vida, há bons profissionais, excelentes profissionais, profissionais medianos, maus e péssimos profissionais. Uma coisa que até é comum se for casas de construtora é que tu ligas para lá e eles meio que te atendem de uma forma rude porque já estão à espera que seja um agente imobiliário a ligar para eles. Eu tipo, não, eu sou cliente final, eu quero comprar a casa. E o pessoal do outro lado é tipo, mas você tem a certeza? É que nós não estamos interessados em agentes imobiliários. É todo o mundo, mas a verdade é que um bom agente imobiliário pode facilitar um negócio que está ali naquele acontece, não acontece, e um mau agente imobiliário pode fazer cair por terra um negócio que até à partida ia acontecer. E, portanto, se tu estás a vender uma casa, o que eu também te aconselho é escolhe muito bem, entrevista muito e escolhe muito bem quem é que tu vais pôr a vender a casa. Que o agente ou a agente imobiliária tenha um bom marketing à sua volta, tenha bons canais de comunicação é importante, mas muito mais importante são os people skills. Estamos a falar de uma pessoa que serve de intermediário para o vendedor, mas também serve de intermediário para o comprador e tem que fazer aqui este balanceamento em que a própria pessoa também tem algo a dizer, porque quanto mais caro vender a casa, maior vai ser a comissão, então tu como comprador ficas aí meio desprotegido, mas ao mesmo tempo se é uma pessoa que vê que a casa já está ali há alguns meses e não está a sair, também tem interesse em dar o toque ao vendedor a dizer, mas vamos baixar aqui mais um bocadinho para ver se isto sai, porque assim não está a sair. De qualquer forma, o que eu te aconselho, porque nunca sabes quem é que tens por frente, é manter uma relação cordial, tentar ser simpático. Eles vão fazer normalmente muitas perguntas, não dês muitas respostas, faz antes tu as perguntas, porque quanto mais coisas perguntares, mais informação tens do teu lado e, por outro lado, as pessoas gostam sempre de ser ouvidas, portanto, tens mais facilidade em criar uma boa relação. Mas sabem o que é que de certeza que quando encontrarmos uma casa vem comigo? Não é o Tubarão, este fica aqui no estúdio, mas é o patrocinador do vídeo 2, a Surfshark VPN. Ela virá aqui no telemóvel, é a VPN que eu já uso há muitos anos e é facílima de usar. Com 2 cliques estás ligado ao servidor do país que tu quiseres. Isto serve, por exemplo, para veres um conteúdo da Netflix que não está disponível no teu país, ou se viajares agora nas férias de verão para fora, consegues, por exemplo, ver a Sport TV desde o Japão. Basta ligar-te ao servidor de Portugal, já para não falar que sempre que estiveres conectado a um Wi-Fi público, com a Surfshark ligada, estás protegido. É uma coisa que eu nunca dispenso. Outra coisa que vais reparar, se andas sempre com ela ligada, é que aqueles anúncios bué da chatos que parece que te perseguem pela internet inteira vão desaparecer, porque a tua informação está privada. Por tudo isto, eu acho que é uma ferramenta bué útil para qualquer pessoa, mas por alguma razão usares a Surfshark e não gostares, tens 30 dias de money back guaranteed. E além disso, com o código BERNAS ainda vais ter 4 meses extra grátis. Basta ir ao link na descrição, surfshark.com/bernas. Dito isto, chegamos então a um dia que nos marcou muito. Estamos a falar
de um sábado ao final da tarde, em que de repente aparece uma casa no Idealista, por acaso perto da outra casa que a gente tinha feito uma proposta, e uma coisa lindíssima. Era uma casa mais antiga do que a gente tinha feito a proposta, mas também era uma casa maior, com uma área exterior maior, uma casa linda. E além disso, com um asking price bem mais ajustado do que a outra. A gente imediatamente dissemos, queremos ir ver esta casa. Só que era um sábado. Atenção que neste momento nós já temos uma sensibilidade muito grande do que é uma casa com bom preço e o que é que não é. O que é uma casa mais apetecível e o que é que não é uma casa assim tão apetecível. E a nossa reação foi logo, esta casa não vai ficar muito tempo no mercado, nós temos que ser os primeiros a ir visitar esta casa logo na segunda-feira. E então mandámos mensagem para a pessoa da imobiliária logo no sábado à noite, chegámos a domingo, não respondeu. Isto é normalíssimo, fim de semana, apesar da profissão de agente imobiliário não ter propriamente um horário e haver muita gente que trabalha sempre, nós estávamos tipo, o que é que podemos fazer para ficar na pole position a ser as primeiras pessoas a visitar esta casa? E depois, entretanto, a Bia viu, espera lá, esta agente imobiliária trabalha numa imobiliária que é literalmente à frente de um restaurante onde a gente vai bué de vezes e que eu me dou bué bem com o dono. Então no domingo peguei, liguei para ele e disse, olha lá, por acaso tu não conheces essa pessoa que trabalha aí na imobiliária? E ele, claro que sim, claro que conheço, não sei o quê, coisa e tal. Olha, queres falar com ela, ok? Então espera aí que eu vou-lhe ligar já. Ligou-lhe e a seguir estava logo ela a ligar para nós, ainda no domingo, e a explicar a situação da casa, porque sim, claro, era uma boa casa a um bom preço. Claro que tinha uma situação. Acontece que aquela casa tinha um CPCV já feito de há um ano atrás. Só que as pessoas que fizeram o CPCV precisavam de vender a casa deles para conseguir comprar a casa. E o CPCV de um ano, que é um CPCV muito grande, normalmente faz o CPCV a 60, a 90 dias, nunca há um ano, mas pronto, lá na altura eles negociaram isto da forma como negociaram e esse ano ia acabar dali a uma semana, portanto o que o proprietário sentiu é que as pessoas já não iam conseguir honrar o CPCV e portanto decidiu voltar a meter a casa no mercado para começar a reunir contactos e a fazer visitas para eventualmente vender a casa. Nisto, esta pessoa assegurou-nos, eu vou falar com o proprietário, dizer que já há aqui uma visita e garanto que vocês vão ser as primeiras pessoas a visitar a casa. E nós, perfeito. Nisto passa-se 1, 2, 3, 4 dias e nada. A gente mandava uma mensagem, ainda não tem resposta. Isto dá-me vontade de rir. Porque entretanto ela liga e diz, mas o proprietário quer mesmo respeitar o CPCV, até lhes deu aqui mais um mês extra para ver se eles conseguem realmente vender a casa deles, que já estava à venda há um ano. E nós até respondemos, ouça, mas a gente vai ver a casa e se for caso disso, nós até podemos estar dispostos a comprar uma cedência de posição da parte das outras pessoas que fizeram o CPCV. Ao que ela disse, vou perguntar, mas depois nunca obtivemos resposta. Até que um dia ela liga e disse, olha, a casa vai mesmo ficar para estas pessoas, eles já conseguiram vender a dela e então vão avançar para a compra desta casa que vocês queriam, não há negócio para ninguém. E o que é que nós percebemos imediatamente? Aquele anúncio estava ali só para pressionar os compradores a venderem mais rapidamente a sua casa, que, by the way, estava a ser vendida também pela mesma agente imobiliária. E resultou. Depois a agente imobiliária deve-lhes ter dito, olha, já tenho aqui alguns interessados, sei que vejam lá. E eles, ok, então bora baixar mais o preço da nossa casa e vamos vender para não perdermos esta. Aquela casa nunca teve na realidade à venda, foi só uma jogada da agente imobiliária. E agora aqui podes ter a opinião que foi uma jogada super inteligente, e eu concordo, por parte da agente imobiliária para conseguir despachar os dois negócios e receber a sua comissão. Por outro lado, estamos a falar aqui de emoções com pessoas e certamente se a gente viu a casa, não fomos os únicos, deve ter havido outras pessoas que ficaram com a expectativa tipo, esta casa é bué fixe, está a um bom preço, queremos ir ver, e estava só a brincar com o sentimento e a fazer perder o tempo das pessoas, o que não é fixe. Mas, é um mundo dos negócios. Tu aqui não podes levar nada a mal. É o que é. É a tal frase que trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, e a moralidade fica para quem se importar com ela. Só que para nós isto significava mais uma desilusão, e por isso é que eu vos digo, este processo, e atenção, há quem vá passar menos que nós, há quem vá passar mais que nós. Mas é um processo que emocionalmente pode não ser muito fácil de gerir, só que faz tudo parte e é tudo um trabalho para depois um bem maior. Com isto, passaram-se 3 semanas desde que tínhamos tido aquelas negociações encerradas em que a gente teve este episódio da outra casa, vimos mais casas, fizemos muita pesquisa e não estava a aparecer nada.
e mesmo eu e a Bia estávamos sempre a falar, mas e aquela casa, mas nunca chegámos a fazer uma proposta e a casa continuava no mercado. Então, passado 3 semanas, nós sentámos e dissemos assim, se calhar faz sentido voltar a tentar abrir estas negociações, uma vez que a única coisa que a gente fez foi a nossa proposta inicial, mandarmos um e-mail só com uma proposta que é tipo, o valor que a gente chega é este, e mandar o barro à parede, porque não estão a aparecer outras opções, aquela casa foi sempre a casa que nós mais gostámos, foi a primeira, bora tentar, e mandámos o e-mail. A resposta veio no dia a seguir e, mais uma vez, não foi aceito, mas veio com outra contraproposta, que é, nós começámos aqui e de repente nós já estávamos aqui. Então, um bocadinho mais para cá, um bocadinho mais para lá, coisa e tal, chegámos a um valor que foi aceito. E este, malta, é aquele momento em que tu respiras, em que tu sentes a parte mais difícil está feita. O que não é propriamente verdade, ou pode não ser verdade, mas é um momento de muita felicidade. É a primeira vez que tens aquela sensação real que aquela casa onde tu já imaginaste, que já sonhaste, que aquela casa pode ser mesmo tua. Relativamente à proposta em si, nós acabámos por pagar 2% a mais do valor que tínhamos estipulado como justo. E aqui foi uma aprendizagem também para mim, que sou uma pessoa, como já te disse, bué da racional, porque era tipo, não, eu não vou passar daqui, e pronto, tipo, isto é o limite, é o nosso limite, a gente já o estabeleceu, para sequer conhecermos esta casa, não vamos passar. Só que o que é que eu não tomei em conta? É que a vertente emocional também conta, e se a gente gostou assim, tanto daquela casa, se aquela casa parecia mesmo que foi feita para nós, então tipo, não vais estar a pagar mais 10% por causa disso, mas se calhar pagar 2, 3% a mais se puderes, se calhar não faz mal. No fundo, esse dinheiro que não é justificado matematicamente vai ser justificado pelo prazer e pela felicidade que aquela casa nos vai trazer. O que eu te posso dizer é que, apesar de termos acordado num preço um bocadinho acima daquilo que queríamos, estamos bem, estamos felizes com isso. Ora, quando tens uma proposta aceita, a etapa seguinte normalmente é fazer o CPCV, contrato de promessa de compra e venda, em que basicamente estipulas este imóvel vai ser vendido por este preço, pode ser a 60, pode ser a 90 dias, pode haver lugar a entregar um sinal que é entre 5% a 10% do valor da casa, mas se achas que a partir de agora está tudo feito e já temos casa, desengana-te. Ora então dissemos, bora avançar para o CPCV, a pessoa da agência imobiliária, que foi uma caída sempre muito bem no processo todo, disse-nos, ok, então nós temos aqui já um CPCV meio pro forma, vou ver se com o vendedor está tudo bem e envio para vocês. Viu para o vendedor, estava tudo ok, perguntou o sinal, acordámos no sinal, perguntou na extensão da escritura, eu pedia 90 dias só para estar mesmo descansado, se bem que o nosso objetivo era fazer a escritura o mais rápido possível. O vendedor concordou, recebemos o CPCV e estava literalmente tudo ok, exceto uma coisa. Foi uma cláusula que para nós era muito importante, que era a cláusula resolutiva. Ou seja, neste momento nós temos uma pré-aprovação bancária para comprar o imóvel e que cobra aquele valor. Mas ainda assim, para obteres a aprovação final, é preciso que o banco mande ir avaliar a casa e eles depois, segundo o valor em que a casa for avaliada por uma entidade externa, só vão emprestar uma percentagem disso. Ou seja, tu podes ter a proposta aceita, tu podes ter o crédito pré-aprovado. Isso não significa que vais conseguir comprar o imóvel, porque o banco, imagina que tu acordavas, o valor da casa era $500 mil e o banco chegava lá, mandava ao avaliador, o avaliador dizia, não, $500 mil, isto só vale 400 mil euros e tu tinhas pedido 450 mil euros de empréstimo. O banco não te vai emprestar 450 mil euros, só te vai emprestar qualquer coisa como 320 e portanto tu não vais ter dinheiro para concluir o negócio, apesar de teres acordado no preço. Ou seja, ainda existe aqui um risco. E o que acontece no CPCV é que tu dás o sinal. E aquilo é um contrato. Caso tu, comprador, quebres o contrato, então tu não tens direito a que te devolvam o CPCV. Ou seja, aquele dinheiro tu perdes. Imagina, neste caso, em que o banco mandava lá o avaliador e depois o avaliador dizia, não, a casa vale muito menos do que isto, e então a gente não empresta tanto dinheiro e nós ficávamos sem conseguir comprar a casa. Aí nós não íamos conseguir executar o contrato, íamos perder o valor do sinal que tínhamos dado. E foi um sinal, é muito dinheiro, não podes estar a correr esse risco. Ao mesmo tempo, do lado do vendedor, ele compromete-se a vender a casa a vocês
e se por alguma razão não quiser vender, pode ser porque entretanto arranjou outro comprador que está a dar mais dinheiro pela casa, então o sinal tem que ser devolvido em dobro e uma pessoa faz tipo um dinheiro extra sem ter mexido uma palha, portanto é uma coisa positiva. No fundo o CPCV é uma segurança para os dois lados e portanto, sabendo isto, a única cláusula que quisemos meter foi a tal cláusula resolutiva que dizia: se o banco não aprovar, não emprestar o dinheiro porque a avaliação não foi tão grande como a gente achava, então o sinal é-nos devolvido e está tudo bem. Guess what? O vendedor não aceitou essa cláusula. É uma coisa que, atenção, é bastante standard nos CPCVs. Aliás, eu vou-te dizer, nunca, mas nunca assines um CPCV sem ter lá esta cláusula, a menos que o banco faça a avaliação e te dê o ok final para o empréstimo antes de assinar o CPCV. Aí a cláusula já não importa. Com isto, ficamos aqui num ponto em que o vendedor não está a aceitar uma cláusula bué normal e tu não sabes porquê. Se calhar está a ser mal aconselhado, se calhar não está a pensar bem nas coisas, ou se calhar a vossa proposta não é a única proposta que foi aceite e está a haver também aqui um jogo meio de decisão para ver quem é que fica com a casa e tentar empurrar um bocadinho mais isto. Como vos disse, perto de estar fechado. Mas como nós não somos decidir, a nossa proposta foi: ok, então bora não fazer o CPCV, bora pedir ao banco para avaliar a casa, para perceber se efetivamente a casa vai ser avaliada no montante que a gente está à espera e que não temos nenhum tipo de problema com o empréstimo, e aí depois já conseguimos assinar o CPCV sem esta cláusula. Essa solução foi aceita pelo vendedor, porque lá está, isto ter o banco a avaliar a casa não obriga ninguém a nada. E então nós pedimos ao banco para mandar um avaliador assim que possível, para fazer o relatório com a máxima urgência, e neste momento o que se passa, estamos à espera. A ideia é que o relatório e a aprovação final do crédito venham assim que possível para conseguirmos rapidamente avançar para o CPCV. Vamos ver. Se, como nós, queres descobrir a próxima saga deste episódio, não te esqueças de subscrever o canal.